Tá cansado do seu PC velho travando até pra abrir o bloco de notas e o Paciência Spider? É, amigão, o Windows 11 tá pesado, hein, cara? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha. Hoje eu vou te mostrar os 5 melhores sistemas operacionais leves e gratuitos que podem ressuscitar qualquer computador antigo e deixar ele muito mais rápido. Bora lá! Vamos abrir a lista com um dos sistemas mais leves que tem, o Ubuntu. Ele surgiu em 2011 com inspiração no Ubuntu, né? A interface dele era parecida no começo, e ele foi criado com um objetivo: ser um sistema muito leve que consegue comportar computadores fracos e PCs antigos. Mais pra frente a interface dele deu uma modificada, deixando com a estética um pouquinho mais inferior, né? Porém muito mais leve, que ele atualizou para o modelo LXQT, deixando o sistema muito mais fluido. Eu fiz um experimento com um notebook muito velho que eu tinha, inclusive tem um vídeo sobre ressuscitando ele. Ele não conseguia abrir Chrome, o Windows 10 ligava e já travava. Ele ressuscitou o meu notebook. Ressuscitou. Ele passou a ter uma função. Agora dava para mim conseguir ver vídeo no YouTube, usar ele para ver, para editar texto, fazer anotação de estudo, essas coisas. Antes não conseguia fazer nada. É mágico o negócio, é muito bom. Se você visa muito desempenho e ignora a aparência, assim, vai nele. Ele não é o mais fácil de todos os sistemas operacionais de manusear, né? Se você tá vendo do Linux, ou do Linux não, do Windows. Porém, você se acostuma, cara. Você se acostuma, você aprende. A comunidade dele é legal, dá pra você pesquisar ali e achar algumas resoluções, caso venha alguma dúvida na sua cabeça. E o consumo médio de RAM dele é de 300 MB a 500, ou seja, bem baixo. Pra você ter ideia, a configuração desse notebook que eu tô falando aqui, que eu fiz experimento, ele tinha 1 GB de RAM, era um Atom Inside e é um notebook de 2010. Eu acredito que ninguém que tá vendo esse vídeo vai ter um computador mais porcaria que esse aqui. Então, eu consegui restaurar um notebook desse grau. Seu computador com certeza vai ficar liso com ele, cara. Então, dê uma chance pro Ubuntu. Segundo, Linux Mint Cinnamon. Ele é bem queridinho na comunidade do Linux. Muitas pessoas falam muito bem dele. É porque ele é muito amigável de mexer. Se você está transicionando do Windows, digamos ali que eu dou uma nota 8.7 assim, de facilidade de você mexer, né? Vindo do Windows e indo pro Linux Mint. Ele é um pouco mais pesado que o Ubuntu, porém ele ainda é leve. O Ubuntu é muito leve, mas o Linux Mint é bom, é leve, ele é tranquilo. Se você tem um computador que tem 2 ou 4 GB de RAM, ele vai funcionar ok. Outro ponto muito positivo é que a comunidade do Linux Mint é muito ativa, cara. Tipo, tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo nos fóruns. Você vai achar qualquer dúvida que você tiver, você vai conseguir encontrar. Tanto em português quanto em inglês, vai ter resolução dos seus problemas. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os Linux. Ah, dá pra rodar jogo? Dá sim. Você vai ter que instalar um negócio chamado Cache OS. O consumo médio de RAM do Linux Mint, ele é de 600 MB a 1 GB. É leve também, cara. Então, sem problemas. Se você visa uma interface um pouco mais bonita e mais fácil de mexer, vai no Linux Mint. Terceiro, Zorin OS. Ele, em termos de ser parecido com o Windows, de todos os Linux, ele é o que mais parece. Mas não é só porque se parece que ele é igual, ele não é igual, tá? Ele é só parecido. A interface ajuda bastante na adaptação. Ele possui uma personalização muito da hora, cara. Dá pra você personalizar muitas coisinhas, tipo painel, então, um monte de coisinha dá pra você estar mudando ali na interface. Quando você for baixar no site do Zorin, baixa a versão Core, que é a versão gratuita. Ele tem a versão paga também, que a versão paga é mais uma forma de você fortalecer o projeto. E nem é tão caro assim, cara, em comparação com outros sistemas aí que eu vou te falar. A diferença da versão gratuita e da versão Core é que a versão Pro, ela vem com alguns aplicativos e programas pré-instalados, vem com opções de interface a mais, porém esses programas que vêm pré-instalados você pode instalar grátis no Core depois, então não tem muita diferença. O Zorin ele roda bem em computador de 2 GB, 4 GB de memória, tranquilo. A comunidade não é tão grande assim que nem a do Linux Mint, porém ela vem crescendo bastante. O consumo médio de RAM dele é um pouquinho mais pesado que o do Linux Mint, é de 700 a 1200 megas
bytes. Uma coisa que eu esqueci de falar, tanto o Linux Mint quanto o Zorin OS, ele tem a opção de você testar como é que é o comportamento do sistema antes de você instalar ele. Ele vai dar uma opção para você meio que mexer numa prévia do sistema antes de você instalar. Ele roda do seu pendrive para a memória RAM, ele roda e você pode mexer no sistema um pouquinho para você ver se a interface realmente te agrada. Agora o mais leve dessa lista. Pup Linux. Esse aqui é um clássico dos sistemas ultra leves, porque ele tem um requisito bizarro, tipo computador com 512 de memória RAM consegue rodar esse sistema tranquilamente. Ninguém tem 512 de memória hoje em dia. Mas se o seu computador for aquele computador muito batata, aí você instala esse sistema. Porque ele não tem interface tão bonitinha assim que nos outros todos que eu citei. Porém, se você visa desempenho, seu computador é uma torradeira com memória RAM, vai nele, cara. Que ele vai dar conta do recado do seu computador, se seu computador for muito fraco. A interface dele não é lá das melhores, né? Ele não é tão bem polido. Porém, se o computador é muito fraco, ele é uma boa opção para isso. Ele é um pouquinho mais difícil de mexer do que os outros todos que eu citei, porém, ele é o mais leve de todos. Ah, outra coisa também, ele roda diretamente do pendrive, se você quiser usar essa opção, ou se você quiser usar até de um CD, ele vai funcionar também para rodar direto, sempre você precisa instalar. O último dessa lista, o Chrome OS Flex. Ele praticamente vai transformar o seu computador que você tem ali em um Chromebook. É isso que ele vai fazer. Ele funciona muito melhor com conexão à internet. Não dá para jogar nele, a não ser que seja jogos web. O Linux dá para você fazer o negócio lá do CacheOS e ele conseguir instalar no sistema, mas aqui não dá, infelizmente. Porém, se você é um cara que usa o notebook mais só para estudar, para fazer anotação, perfeito, cara. Pode usar sem medo aí. Ele funciona bem em computador de 2 GB de RAM, 4 GB de RAM, tranquilamente. E o consumo médio de RAM dele é de 600 MB a 1 GB. Em termos de mais fácil de mexer para quem está vindo do Windows, Zorin OS e depois o Linux Mint. Tem a comunidade mais forte, Linux Mint. O mais leve, Pup Linux. O mais difícil de mexer, também o Pup Linux. Se você quer um meio termo de facilidade e muito leve, Lubuntu. O mais fácil de mexer, Zorin OS. O mais balanceado de todos, Linux Mint. E o Chrome OS Flex, sei lá. Incluí ele mais por encheção de linguiça, mas vai que você gosta. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aí, comenta alguma coisa aí para fortalecer o algoritmo. Envia para um amigo seu que tá precisando trocar de sistema, porque o Windows tá travando a máquina dele. E é nóis. Até o próximo vídeo. É isso e valeu, falou.